Olá, pessoal. Nós hoje vamos para o nosso 20º capítulo, né? Capítulo de número 20 do nosso livro A Lei de Deus, de Pietro Baldi. O capítulo se chama A Justiça da Lei. Então, nós vamos, como a gente faz, na verdade, quando eu falo assim, Pedro Baldi, ele nunca gostava de falar que o livro era dele, né? Ele nunca gostava. Na verdade, ele sempre dizia que nós ficássemos presos ao autor da obra. Não era ele. Ele não era o autor. Né? E a gente pode até colocar assim, dinheiro que Pedro Baldi recebia de livro era para fazer novos livros. Né? Não tinha como viver, ter uma renda de livro. Até porque nem ele ficava à vontade com isso. Mas se eu não sou o autor, eu não posso ganhar nada por isso. Né? Esse era o pensamento dele nesse sentido dos livros. Então, os livros eram muito mais uma ajuda para se fazer mais, né? do que necessariamente para ter uma sustentação em termos financeiros de família. Então, nessa abertura, né? A gente se aproxima do Natal, a gente se aproxima dessa data tão importante, né? para essa humanidade cristã. Pedro Baldi tinha um carinho muito grande por Jesus. Pedro Baldi tinha um carinho muito grande pela caminhada que ele teve próximo a Jesus. As mensagens de Jesus para Pedro Baldi, a primeira mensagem de Jesus para Pedro Baldi foi no Natal de 1931. Então, a gente observa que depois era na paixão, depois ele vinha a ressurreição, enfim, ele sempre tinha umas datas assim, né, para poder... Ele pegava Páscoa, Corpus Christi, Natal, ele tinha umas datas assim, Jesus, que sempre mandava mensagens para Pedro Baldi, sendo que essa primeira ficou muito marcada no Natal de 1931. Depois foi vindo nessas outras datas. Depois, em outros natais também ele mandava, e aí compôs o livro dele, né? Metade do livro, Grandes Mensagens, uma parte é biografia, e a outra metade são essas mensagens que sua voz, né, que era Jesus, passava para Pedro Baldi. Então, esse início é aquele momento que a gente sempre leva o nosso pensamento, né, a essa energia de Ubaldi, essa energia de Jesus, essa energia de Francisco, esse triângulo, né? E Pedro Baldi tanto usava espírito, energia e matéria, né? E aí a igreja trabalha com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, esse triângulo sempre é uma constante na vida de Pedro Baldi. Né? Ele estava com Jesus, como Simão Pedro, ao lado de João Evangelista e com Jesus. Né? E depois ele vem com Francisco, ele era Frei Leão, e Jesus era o mentor de Francisco. Aí depois, agora, recentemente, o triângulo se fez de novo. Né? Pietro Baldi encarnado, o Simão, o Frei Leão com o nome de Pedro Baldi agora, e Jesus e Francisco desencarnados, mas escrevendo as obras de Pedro Baldi. Então, esse triângulo foi se feito na abertura lá do cristianismo. Esse triângulo foi se feito de novo com Francisco, e o triângulo foi feito agora mais uma vez, na obra de Pedro Baldi. Então, quando a gente lê Pedro Baldi, a gente não está lendo a história de um homem, como tem um livro dele próprio, mas não é as colocações dele. Ali não é a opinião de Pedro Baldi. Não é? Ali é a opinião de sua voz, ou seja, de Jesus, de Francisco. Por isso que é uma obra diferenciada. Né? Então, essas grandes mensagens são muito bonitas. A gente vê claramente que ora era Jesus, ora era o Cristo, né? Ora era esse ser que Jesus intermediou quando estava encarnado, né? A fonte do planeta, o Cristo. Alguns chamam de espírito puro, não importa o nome, né? Mas é uma consciência arcangélica que rege a Terra. Então, é muito bonito ver esse triângulo sagrado, né?
sempre junto, né? Simão, João, evangelista, Jesus, depois Francisco, Frei Leão e Jesus, e depois o balde, Jesus e Francisco. Então, que esse triângulo sagrado esteja na nossa reunião, que esse triângulo sagrado esteja em nossas casas, né? Que esse triângulo de luz tome conta hoje do nosso estudo. Podemos iniciar, Gabriel? Lembrando que podemos perguntar a qualquer hora, sem problema nenhum, né? Dar a nossa opinião também. O livro de hoje, o capítulo de hoje é um capítulo assim bem objetivo. Vamos conversar algumas coisas, mas está tudo muito, muito claro. Os dois últimos parágrafos, eu cheguei até a ler ontem numa turma, enfim, de tão encantador que eu fiquei com os dois últimos parágrafos, né? Então, e semana que vem é o capítulo 21, que era o capítulo que eu li antes de ler o livro. Evangelho e o Mundo, fantástico também, esse que vamos fechar em fechamento de ouro, né? Pelo menos esse ano aí, não vai fechar o livro, mas vai fechar a leitura do capítulo 21, que é muito bonito. Vamos iniciar, então, esse aí, que é a justiça da lei. Isso. Contra o método de ataque e defesa do mundo, só o da não resistência, o do evangelho resolve, nosso ofensor, instrumento da justiça da lei. No capítulo precedente, constatamos que a sabedoria do mundo consiste em grande parte na arte que praticam os astuciosos, seguidores do caminho mais curto, com a intenção de escapar à lei. Vimos que a luta nasce dessa forma de encarar a vida, e a finalidade que explica e justifica essa luta é a de desenvolver a inteligência nos seus níveis mais baixos. Deixa eu falar um negocinho, Gabriel. Eu gostei muito quando ele fala a sabedoria do mundo, né, desse mundo aí, consiste em grande parte na arte que praticam os astuciosos, seguidores do caminho mais curto, com a intenção de escapar à lei, desenvolver a inteligência nos seus níveis mais baixos. A gente fica vendo assim, né? Às vezes o nosso filho, o filho de um amigo, a gente, né, faz a escolha, os nossos amigos, a gente vê os nossos amigos fazendo as escolhas deles, né? Eu estava até conversando hoje com uns rapazes assim, num bairro assim, né? Aí eu conversando com eles, e eu cheguei para eles e falei assim, a gente falando sobre um rapaz lá da comunidade, aí eu falei assim, você vê o que é uma pessoa, né? Ele veio me dizer que agora o rapaz arrumou um emprego para ele de carteira assinada, né? Aí eu falei assim, mas até quando ele vai ficar nesse trabalho de carteira assinada? Porque antigamente, esse menino, né, ele trabalhava 6 meses na empresa, arrumava confusão e depois pegava o auxílio-desemprego. Aí 3 meses recebendo dinheiro do governo, 3 ou 4 meses. Aí daqui a pouco ele voltava para trabalhar em outra empresa, 6 meses. Arrumava confusão e pegava 3 meses de auxílio. Você vê que o governo mudou. Agora tem que trabalhar 1 ano e meio, 2 anos, se não me engano, acho que é 1 ano e meio, para ter direito ao auxílio. Então, você vê o que a pessoa, o que é o astuto, né? Olha o que Pedro Baldi fala, a pessoa querer o caminho mais curto, a inteligência dele no nível mais baixo, né? Olha o que é o preguiçoso, o querer ser esperto, né? Então, você vê que o próprio governo teve que se adaptar à esperteza, à malandragem, né? A esse espírito do astuto, né? Do preguiçoso, vamos dizer assim, de querer se dar bem, né? Enfim, e a gente vê como é que as coisas são. E as pessoas reclamam do desemprego, reclamam disso, reclamam daquilo, né? E aí por isso que a gente fala, não pode tomar partido, né? A imparcialidade. A gente não sabe a história daquela pessoa. Às vezes a gente sabe de um filho, de um amigo, né? Quantos amigos nossos preferem um caminho mais curto? Como, não é? Tem um monte,
Quantos amigos preferem, não é, o caminho achando que vai escapar da lei? Não é? Então, outro dia, eu conversando com o rapaz, falei assim, esse menino trabalha em quê? Né? Aí o rapaz falou assim, não, Fernando, esse menino é mão grande. Eu falei, mão grande? Ele ganha o dinheiro roubando. Eu falei, entendi. Então o cara é ladrão mesmo. Não, mas ele não rouba aqui, né, Fernando? Ele rouba fora, né? Rouba carro, rouba tudo. Eu falei assim, é isso aí, ó. Né? Então você vê que não tem nada errado, né? Está tudo certo. Né? Então a gente fica assim meio. Né? Mas é que Pedro Paulo fala, está aqui, ó. A sabedoria do mundo consiste em grande parte na arte que praticam os astuciosos, seguidores do caminho mais curto, com a intenção de escapar da lei. Né? O cara é um ladrão. Para ele é o caminho mais curto de ganhar dinheiro, achando que vai escapar da lei. Né? Então, a gente vê isso diariamente à nossa volta. E muitas vezes na nossa casa, muitas vezes na casa de um vizinho, na casa de um amigo, né? Aquele filho que resolveu um caminho mais curto para crescer na empresa, não é? Vamos dizer assim, delatando amigos, um caminho mais curto para enriquecer, não é? Se apropriando de um bem que não é dele, não é isso? Quer dizer, essa é a sabedoria do mundo. Esses são os sábios do mundo, achando que vai escapar da lei, ou seja, o caminho mais curto, não é? Para se dar bem na vida, para evoluir, para crescer na vida da forma com que eles veem a evolução. Não é claro? Mas vamos lá. Continuemos observando outros aspectos do problema de nosso comportamento com respeito à lei, para ver quais são as consequências de nossos diferentes atos e a maneira como nos conduziremos melhor para evitar erros e sofrimentos. Verificamos que a nossa vida atual está regida pela lei da luta, em que o mais forte vence e domina. Isso significa que a todo momento estamos sujeitos a receber ataques, daí a necessidade de uma defesa. O que nos diz a lei a esse respeito? Como resolve ela o problema? Quais são nossos direitos e deveres? Qual a conduta que nos conduz a resultados melhores? Qual deve ser a nossa reação ao ataque? Qual o método mais sábio e vantajoso para resolver o caso? Pedro Baldi vai responder essa pergunta toda aí no capítulo, né? Eu só queria colocar aqui que quando ele coloca todo momento estamos sujeitos a receber ataques. Daí a necessidade de uma defesa. Na verdade, ele não está dizendo que a gente tem que se defender. Né? A gente é que se defende. E interessante, como a gente, né, abrange muito essa parte da metafísica da saúde, a gente observa, por exemplo, que uma pessoa que tem bursite é uma pessoa que está armada na vida. Né? Os ombros é armar, se armar. Então, a pessoa está armada, está na defensiva, está com medo, tem culpa, está com medo de quê? Não é? Ela tem culpa onde? De que ela está medo? Ou seja, ninguém falou nada com ela, não é? Mas ela já está armada. Não tem pessoas assim que ficam na defensiva? Não é isso? Fica na defensiva. Não é isso? Então, observa só, a pessoa nunca foi assaltada, mas ela tem uma arma dentro de casa. Não é? Então, observa só, ela não precisa ser, engraçado, ela não precisa ser atacada, mas ela já entra na defensiva. E aí tem um ditado popular, né? Quem não deve, não teme. Não é isso? Então, quando a pessoa está na defensiva, opa, alguma coisa eu fiz de errado. Né? E eu estou querendo me defender. E você vê que muitas vezes a bursite, ninguém nem fez nada com a pessoa, mas ela é uma pessoa que anda armada, né? Ela quer se proteger, entre aspas, do ataque alheio, mas nem existiu ataque, mas ela quer se prevenir, vamos dizer assim. Né? Então, na metafísica tem essa história aí, ou seja, a doença também nos mostra alguns momentos que a gente está na defensiva, vamos dizer assim. Mas Pedro Baldi não vai elogiar
né, essa pessoa que fica numa situação de defesa, que está recebendo um ataque. Isso mostra a ignorância dela, né? Mas vamos ver essas perguntas que ele fez, né? Qual deve ser nossa reação ao ataque? Qual o método mais sábio, vantajoso para resolver um caso, né? Vamos ver agora o que ele vai dizer para a gente. Este é um dos pontos onde mais ressalta a oposição entre o sistema do Evangelho e o do mundo. O primeiro sustenta a regra da não resistência, o segundo, o uso da reação violenta. Já vimos, trata-se de leis pertencentes a dois níveis evolutivos diferentes, leis verdadeiras, cada uma no seu respectivo plano de vida, ao qual estão adaptadas. Trata-se de duas maneiras de conceber em função de pontos de referência diferentes. Se a gente for ver, quando a pessoa recebe uma notícia, não é, de uma doença, ou notícia de alguma coisa que aconteceu, nós vamos ver isso aqui, ó, não é? As duas coisas. Ou vai ter uma reação violenta, ou não vai resistir. Isso é tudo, né? Isso é tudo. Uma pessoa, a gente fala muito aqui, que recebeu foi vítima, entre aspas, né? A gente fala que vítima não existe, mas vamos usar o termo da sociedade, né? Ela foi vítima de preconceito. Qual é a reação dela? Ela vai não resistir àquilo, esquece, está tudo certo, ou ela vai ter uma reação violenta? Né? Então, é para tudo, não é isso? Então, isso aqui é para tudo. Ou o sistema do evangelho ou do mundo. Só tem duas formas da gente responder ao ataque. E esse ataque pode ser de qualquer natureza. Uma pessoa que falou com a gente de uma forma agressiva, a gente não gostou, não é isso? Uma pessoa que falou uma coisa da gente para alguém, essa pessoa vai falar com a gente não gostou. Enfim, eu estou no mercado, né? E uma pessoa me trata de uma forma diferente, enfim, não importa. Mas a gente vai ter que ver, são dois sistemas, o do evangelho e do mundo, né? Ou eu perdoo, ou eu ataco. Aí é a opção de cada um. Agora ele vai entrar nos outros níveis agora aí. Quando recebemos um golpe, sabemos de onde vem? Sua origem pode, em princípio, encontrar-se em uma dessas três causas. Primeiro, o acaso. Segundo, a vontade do agressor. E terceiro, a vontade de Deus. Observemo-las. Primeiro, a teoria do acaso é inaceitável para quem sabe que o universo é um organismo cujo funcionamento é regulado pela lei. Num sistema dessa natureza, não pode haver lugar para o acaso, sobretudo no que respeita à dor, coisa tão importante pelas suas causas e pelos seus efeitos no destino de um homem. Segundo, temos visto que a vontade do homem está fechada entre limites, como a liberdade do peixe no rio ou de um carro na estrada, de onde não podem sair. Terceiro, quem estabelece esses limites intransponíveis e a regra certa de todo movimento dentro deles é a vontade de Deus, por Ele mesmo escrita na sua lei. Transpor esses limites dá origem à dor. É possível, desse modo, estabelecer a causa do que nos acontece e também dos ataques recebidos. Número 1, ela não está no acaso. Número 2, dentre os limites marcados pela lei ou vontade de Deus, a causa está na vontade do homem, isso porque lhe é permitido escolher entre o certo, permanecendo na ordem da lei, e o errado, saindo dessa ordem com a desobediência. Tudo que é devido à vontade do homem poder-se-ia chamar de causa próxima. Nesse ponto, sua vista míope detém-se e nada mais além acredita ter atingido o ponto final do problema. Número 3. Mas, além das causas encarregadas de dirigir o caso particular, deixando o homem em liberdade de maneira a que aprenda, para além dessas causas secundárias e periféricas, existe uma causa maior, principal e central, uma causa de todas as outras causas menores,
que as dirige e domina. Então, aquela que se julga ser a única e a primeira fonte dos acontecimentos da vida, não é senão uma causa relativa, momentânea e aparente, um meio em que se realiza uma causa muito mais longínqua, verdadeira, fundamental, absoluta e definitiva. É lógico que esta outra causa tão diferente só se possa encontrar no seio do último termo, isto é, em Deus e na sua vontade, acima de todas as coisas. Pode ler que vai explicar um pouquinho mais. Acontece que essa causa maior abrange e coordena todas as causas menores movidas pelo homem, inclusive sua liberdade de oscilação entre a verdade e erro, bem e mal, que têm de obedecer e estão sujeitas àquela causa maior, que é a justiça de Deus. Desse modo, o homem está livre para agir certa ou erradamente, porém, além disso, sua liberdade não alcança, pois atua a outra causa, que é a lei, isto é, a justiça de Deus, com as suas fatais reações contra a desobediência. Isso. Quem vai definir o que vai semear é o homem, mas quem vai definir como vai ser essa colheita é a lei. Não tem outra coisa. Não adianta essa ilusão. Sempre o homem tem a sua vontade, vai semear. De que forma vai ser essa colheita, não é? Tem que estar dentro da lei. Não tem para onde fugir disso, né? Essa é a grande verdade. Agora vamos lá que ele vai explicar mais coisas aí para a gente. Não há dúvida, o ataque que nos golpeia é movimentado por um ser chamado, por isso, nosso inimigo. Mas ele é só a causa próxima, e é contra esta que, em nossa miopia, começamos a lutar. Mas como se pode corrigir o fato até atingirmos suas causas profundas, nelas praticando a nossa atividade corretora? Explica-se assim o motivo pelo qual o mundo, operando na superfície, não recolhe senão resultados superficiais. Na verdade, apesar das armas para a defesa estarem sempre em ação, os ataques voltam a surgir continuamente de todos os lados, ficando o problema sem solução. E o que sempre continua permanecendo de pé é a luta contínua de todos contra todos. Mas é lógico, não se pode curar uma doença só com o tratamento dos seus sintomas exteriores. Isso. Assim. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho. Quando eu li essa parte aí, Pedro Baldi é muito profundo, né? Pedro Baldi é uma coisa assim que vai além do que a gente imagina. Essa colocação dele, né? Como se pode corrigir o fato até atingirmos suas causas profundas, nelas praticando nossa atividade corretora. Eu lembrei do trigo e do joio. Essa parábola do trigo e do joio, ela tem muitas variações, né? Pode ser aí a questão agora do momento final do planeta. Eu, inclusive, recomendo, tem um livro do Ramatiz, ele não está aqui comigo agora, mas ele se chama O Evangelho à Luz do Cosmo. Eu considero assim, um dos melhores livros de alguns capítulos do Evangelho, né? E o último capítulo desse livro, o Evangelho do Cosmo, que você pode baixar aí na internet, todos os livros do Ramatiz se baixam, né? Você baixa o PDF, como o de Pedro Baldi. Se alguém quiser, pede aí, que eu até mando, que eu tenho todos os livros baixados, eu posso te mandar lá. Mas o último capítulo é o trigo e o joio, tá? Inclusive, aí você vai ver várias interpretações. O que é muito comum as pessoas falarem de trigo do joio é essa questão do momento final do planeta, seletivo, aquela coisa toda. Mas eu gosto muito de uma outra também interpretação, está todo mundo certo, não tem ninguém errado, né? Quando fala do trigo do joio, essa questão aqui que ele fala da metafísica aqui, da saúde, na questão, não se pode curar uma doença só com o tratamento dos seus sintomas exteriores. E aí observa que na parábola do trigo do joio, quando o homem no seu campo semeou trigo, no meio da madrugada, veio o homem, né, e semeou joio no meio do trigo.
E aí, no dia seguinte, não, aí conforme foi crescendo o trigo e o joio, né, ninguém podia ver que o cara semeou joio. Não é isso? Jogou trigo e joio, está lá debaixo da terra, ninguém está vendo nada, né? Mas quando começou a crescer, os empregados falaram com ele, ó, semearam o joio no meio do seu trigo. Né? Você quer que a gente arranque o joio? Aí ele disse assim, não, não arranca o joio, não. Se você arrancar o joio, você vai prejudicar as raízes do trigo. E aí corre o risco de você matar o trigo, vou perder meu trigo todo. Deixa eles crescerem juntos até a época da colheita. Na época da colheita, nós vamos saber o que é trigo e o que é joio. Porque durante o momento que eles estão crescendo, eles são muito parecidos, mas pelos frutos, a gente conhece a árvore, né, gente? Essa é uma coisa antiga. E aí o homem foi sábio, deixa crescer junto. Na época da colheita, o que é trigo, o que é joio. A gente separa, mas espera a época da colheita, da maturidade, da maturação do fruto. Agora vamos interpretar isso. Primeiro, o homem veio durante a madrugada. Repare só, quando que a gente deixa uma mágoa entrar em nós? Quando a gente deixa uma atitude que a gente não gostaria de tomar na hora, vê se não é naquele momento de invigilância. Não é? Quando se fala orai e vigiai, mas orai e vigiai, as pessoas ficam orando e vigiando, né? Orando e vigiando coisa externa. Não, mas orai e vigiai é você mesmo, não é? É a gente orar e se vigiar. Então, olha que interessante. Nos nossos momentos noturnos, ou seja, naqueles momentos que a gente está em vigilante, é que a gente pode se perder, às vezes, numa palavra. Não é? Que a gente pode se perder numa atitude. Porque se a gente está dirigindo um carro, ó, daqui a 1 minuto o cara vai te fechar. Se prepara que ele vai te fechar. Não é isso? Mas não é assim que acontece. Se eu não tiver conectado, se eu não tiver atento, naquele momento que o cara me fechar, eu posso me perder ali. Né? Eu posso arrumar uma grande confusão na minha vida ali. Não é isso? Dependendo da minha reação. Então, quando ele fala no momento de invigilância, vamos traduzir agora na metafísica, na saúde nossa, né? A gente poder perceber assim, muitas vezes, com atitude egoísta, fui conduzindo a minha vida, tudo só pensando em mim. Muitas pessoas à minha volta eram prejudicadas porque eu pensava em mim, eu pensava só em mim. Muito bem, a encarnação passou, numa outra encarnação também. Agora, observa só, o que é o egoísmo? O egoísmo é o joio, que no momento de vigilância da minha vida, eu fui deixando, foi semeado na minha vida, dentro de mim. E aí o que acontece? Vem a tuberculose. O tuberculoso de hoje, já falamos, foi egoísta de ontem. E aí a pessoa vai cuidar de quê? Não, vamos cuidar, está aqui, ó, o tratamento dos seus sintomas exteriores. A pessoa acha que curar a doença é tratar sintoma. Hoje tem um coquetel para tuberculose. Ué, mas a pessoa continua egoísta, o que adianta o coquetel? Não é? É tratar o corpo, não está tratando a alma. É o que eu sempre digo para os alunos, não adianta. A tuberculose é aquela gota que está pingando no forro. Não adianta retocar.
eu tenho que... O que esse Pedro Baldo está falando aqui, ó, você tem que ir lá e trocar a telha quebrada. Dá trabalho trocar a telha quebrada. Não é? Porque eu vou ter que usar um método e critério diferente que eu uso na minha vida. Eu não vou poder ser egoísta. Não é? Porque a minha telha está quebrada. Minha telha quebrada é o egoísmo. Então, quando Jesus fala, aí a pessoa fala assim, ó, tira essa tuberculose dela. Não! Não tira, não. Não tira, não. Ó o que Jesus fala. Deixa crescer junto. Não estou falando que a pessoa não vai tratar a tuberculose, não. Deixa crescer junto. Não é? Por quê? Porque tem que sair, tem que limpar o perispírito daquela pessoa. Então, enquanto o joio não cumpriu o papel dele, você não pode arrancar ele da vida da pessoa. E quando a doença não cumpriu o papel dela, você não vai conseguir arrancar. Você vai cuidar do sintoma. Você vai retocar o forro, mas quando chover de novo, vai chover na sua casa. Porque não foi lá no telhado. Então, é isso que Jesus fala. Não tira o joio, porque às vezes lembra, não tira a cadeira de roda daquela pessoa. Aquela cadeira de roda daquela pessoa é o joio, é uma bênção na vida dela. Se você tirar a cadeira de roda, como já aconteceu, já aconteceu essa história aqui, a pessoa daqui a pouco vai começar a roubar de novo. E ela entrou na cadeira de roda porque ela foi fazer um assalto e levou um tiro, ficou, né, numa cadeira de roda. Então, quer dizer, se você tirar a cadeira de roda, se você tirar o joio no momento errado, você prejudica o trigo, que é a vida da pessoa. Você prejudica a evolução dela. Então, tem que deixar crescer juntos, não é? Até que chegue na época da colheita. Ou seja, chegue na época daquela pessoa ter maturidade suficiente para entender que não tem que mais gerar egoísmo, né? E a tuberculose vai para um lado e ela vai para o outro. Né? Cadeira de roda para um lado e ela para o outro. Ela vai ter outra encarnação, uma outra oportunidade. Né? Então, o Pedro Baldi é muito feliz quando ele fala: não adianta curar uma doença só pelos sintomas. Não adianta. Né? Não adianta eu reagir, né? Aquela coisa reativa, porque se eu reagir, a reatividade, a lei de Deus vai insistir. Quanto mais eu resistir em aprender, mais ela vai insistir. Quanto mais eu resistir, mais ela vai insistir. Uma menina me disse, onde eu comentei até no curso, eu só arrumo o patrão autoritário, eu só arrumo o patrão que me persegue. E ela sempre falando mal dos patrões, ela sempre criticando os patrões dela. Não adianta, não adianta. É isso que Pedro Baldi fala aqui. Não tem como, não tem como. Muda o seu método, muda o seu critério. Não é? Porque aquele patrão é uma bênção na sua vida. É ele que está fazendo você exercer a humildade. É ele que está fazendo você rever o seu passado de autoritarismo, não é? De mandar, de ser a lei, e agora você vai ter que obedecer a alguém. Aquele que tanto mandou e não mandou de forma correta, agora vai ter que respeitar. Essa é a lei. Não é? Então, a gente tem que trabalhar bastante essas coisas. Mas vamos lá, Gabriela. Assim, o mundo fica na superfície do problema. Cada um procura destruir seus inimigos, mas não a causa que gera inimigos. Procura afastar os golpes, mas não a causa que os produz. Para que o problema seja resolvido, eliminando em definitivo os efeitos, logicamente, é necessário que seja removido não somente a causa próxima deles, mas também sua causa primeira, de que tudo deriva. Porém, o mundo dos homens práticos, que ficam apegados à realidade, prefere cuidar das causas próximas, porque estas são consideradas positivas. Tocam-se com as mãos, enquanto se desconhecem as causas primeiras, julgadas teóricas, fora da realidade, não percebidas pelos sentidos. Mas o fato de o problema que nasceu com o homem e foi sempre encarado com este critério,
ainda não está resolvido depois de tantos milênios e ainda subsista, nos prova que, neste caso, esses homens práticos estão errados. Na verdade, aqui quando ele fala, né, o método está errado, né? Esse método usado está errado. O homem só muda, eu sempre digo assim, como é que a gente sabe que mudou? É quando a gente usa método e critério diferentes. Se a gente começa a usar métodos e critérios diferentes que a gente usava em relação à nossa família, em relação ao trabalho, em relação à vida, aos amigos, enfim, se a gente começa a usar métodos e critérios diferentes, aí eu mudei. Então, esse menino, que ele não gosta de trabalhar, né? Esse menino que trabalha 6 meses e depois quer ficar 3 meses em casa recebendo auxílio, né? Ele tem que mudar. E como é que ele vai mudar? É quando ele usar um método e critério diferente, né? Ou seja, eu vou trabalhar como todo mundo. Eu vou me submeter àquele trabalho igual a todo mundo, porque eu trabalho. Isso é uma coisa que me dignifica. Eu preciso desse dinheiro para minha família. Eu não posso deixar minha família passar necessidade porque eu sou preguiçoso, não gosto de trabalhar. Não é? Então, é isso que a gente fala. Enquanto não se mudar o método e critério, não tem evolução. Eu continuo fazendo aquilo que eu fazia antes. E se nunca funcionou aquilo que eu fazia antes, não vai funcionar dessa vez. Né? Essa é a grande verdade. Vamos seguir agora um pouco mais. Num sistema centro-periférico, qual o do nosso universo, não pode haver caminho que não leve para Deus. Só nele se pode encontrar a causa primeira de tudo. Mas como pode Deus ser a causa dos golpes que recebemos? Não há dúvida, eles saem das mãos dos nossos inimigos. Mas se existe uma lei geral de ordem, como nos parece cabalmente demonstrado, quem foi que os deixou movimentar-se contra nós e por que de uma determinada forma e não de outra? Como pode Deus deixar que uma função tão importante como a da sua justiça fique abandonada nas mãos dos nossos agressores, e eles deixando o poder de julgar e punir, que só a ele pode pertencer, porque é o único que sabe o que faz? Perguntando, né? A reação da lei tem que ser conforme a justiça, proporcionada à qualidade e extensão do nosso erro. Num trabalho tão importante, que exige tanto conhecimento, pode Deus, que tudo dirige, ser dirigido pelos nossos ofensores e ter de obedecer à vontade e ignorância deles? Que podem eles saber do nosso merecimento? Desabaria, então, todo o edifício da lei, baseado na ordem e justiça. Seria o caos no seio de Deus. De tudo isso se segue. Deixa eu só comentar um negocinho rapidinho, galera. Quando ele fala a reação da lei tem que ser conforme a justiça, né? Proporcionada à qualidade e extensão do nosso erro. Então, observa essa terceira lei de Newton que a gente tanto fala, a lei da ação e reação, né? A ação com a mesma intensidade, né? Porém, em direção contrária. Então, quer dizer, essa coisa da minha intensidade, da minha ação, é a intensidade da reação. Essa coisa da intensidade sempre chama atenção, que é uma coisa muito interessante, né? Então, a intensidade daquela doença é de acordo com a intensidade daquele sentimento que gerou aquela doença. Aí você vai ter várias tuberculoses, vários cânceres, várias AIDS, várias pneumonia, né? Qual é o grau da minha tristeza? É o tamanho do grau da minha pneumonia, da intensidade, da força da minha pneumonia. Isso é muito importante aqui. Agora, você vê que aqui, essa coisa da justiça é uma coisa... Você vê como que a lei é a bondade da lei, né? Esse amor da lei. É tudo muito bem organizado. Você observa que tudo na hora certa, né? Da dor a um presente que você vai receber, não importa, mas tudo na hora certa, tudo no momento certo, porque a pessoa pode, naquele momento, não estar pronta para aprender. E muitas vezes a gente pode, às vezes, falar assim, mas aquela pessoa só faz o mal e eu nunca vi acontecer nada com ela. Ela só se dá bem, não sei o que lá. E eu já vi pessoas falando isso, né? Aí eu falo assim, mas, gente, olha só, tudo tem o seu tempo, né? Ela está vivendo a vida dela.
Deixa ela se divertir. Né? Um dia a lei vai chamá-la para ela refletir sobre muitas coisas na vida, mas deixa ela hoje assim, ó. Não é? Então, a gente sabe que tem pessoas que todo dia, para ele, é domingo. Ele leva a vida se divertindo. Ele encarnou para passear. Ele encarnou para se divertir. Tem aqueles que acham que encarnaram para ganhar dinheiro. Não tem nada errado, está tudo certo. Não é? Cada um está no seu movimento, cada um está no seu momento. Não é isso? Mas tem hora certa para tudo. Tem hora que a lei vai chamá-los para prestar conta em algum momento. Tem horas que a lei vai colocar outros instrumentos na frente deles, outras pessoas, outras situações para chamar a atenção deles para algumas coisas. Né? Tem gente que é constantemente assaltado. Né? É um acaso. Acabou de falar, Pedro Baldi, que o acaso não existe. Né? Mas olha a vida dessa pessoa. Olha como ela conduz a vida dela. E vê também como conduziu no passado. Né? Então, a lei chamando ela para uma retificação. Mas ela ainda não percebeu que o erro está com ela. Né? E muitas vezes acusa Deus ainda disso tudo. Né? Então, tudo no momento dessa... E outra coisa importante, né? Nenhuma dor é maior do que nós. Porque se aquela dor, se aquele problema fosse maior do que nós, ele não ia nos atingir, ele passaria direto, não é? Porque ele é maior do que nós. Então, toda dor, toda situação que a gente passa difícil na nossa vida é do nosso tamanho. No máximo é do nosso tamanho. Porque a lei sabe até onde Gabriela pode ir. Acima daquilo, a lei não vai pedir a Gabriela, a lei não vai jogar na mão da Gabriela, porque vai passar direto. Não tem como ela alcançar isso. Não é? Então, é tudo na medida certa, na hora certa. Essa reação tem que ser conforme a justiça. Olha, proporcionada à qualidade e à extensão do nosso erro. Isso é uma coisa muito interessante, é o que eu sempre digo. Por que os políticos são aqueles que ficam do outro lado da vida, chegam do outro lado da vida mais miserável? Né? A reação é muito forte. E a gente vê hoje pessoas numa situação também muito miserável, como é que vai se organizar a vida de um político que tira dinheiro da educação e bota no banco, tira dinheiro da educação e compra casas para os seus filhos, tira dinheiro de remédios para investir em seu patrimônio. Gente, esse cara, quando reencarnar, como é que vai ser? Olha como é que vai ser. Olha como é que nós já temos muitas pessoas em situações aí terríveis, terríveis. Gente perdendo casas, gente que não tem nem onde morar, gente que mora numa condição, e a gente culpando Deus. Né? Essa enchente levou a casa, essa enchente levou aquilo. Uai, espera aí, não existe o acaso. Não é? Não existe o acaso. Então, aquele político, não é? Que deixou dezenas e dezenas de pessoas dormindo ao relento, não é? A gente vê aí a política como está, né? Brumadinho, não sei aonde. Aonde estão a casa dessas pessoas que esses políticos prometeram? Não é isso? Esse cara prometeu por quê? Também não está errado. Quem não recebeu não tinha que receber, mas ele prometeu. A lei vai cobrar dele depois. E na hora que a lei vai cobrar, a gente vai até dizer assim, poxa vida, mas por que a lei de Deus fez isso? Por que desabou aquele prédio? Por que desabou isso, desabou aquilo? A gente ainda vai querer dar sugestão para Deus. Por isso que a imparcialidade é muito importante. Porque a imparcialidade te mostra que aquilo é uma reação da lei, conforme a justiça, proporcionada à qualidade e à extensão do nosso erro. Não é? Uma coisa é eu errar errar, minha família tem uma herança para receber, eu vou lá, recebo e não dou nada aos meus irmãos. Certo? Outra coisa é uma prefeitura, é um governo, receber uma quantidade grande de impostos
e pegar aqueles impostos e usar em benefício próprio. Olha o que é a qualidade e a extensão do nosso erro. A extensão do meu erro, pegaram meus 4 irmãos. A extensão do meu erro, pegaram milhares de pessoas que ficaram sem merenda escolar. É isso que eu estou colocando. Né? É isso que nós temos que alcançar. Quem organiza isso tudo, imparcialmente, sem ter privilégio algum, sem ter que punir, sem ter que castigar, tem que ser a lei do amor, né? Não pode ser uma outra lei para fazer isso. Né? Cada um segundo as suas obras. Está lá no Evangelho. Na medida que você medir, você vai ser medido. Então, a coisa que não tem punição, não tem castigo, mas também não pode ter privilégio. Eu sou amigo de Francisco. Ih, coitado. A máxima vai fazer é ter que trabalhar muito, é ter que colher demais, porque Francisco não vai dar essa regalia, esse modo para você. Né? Então, na verdade, a gente não tem barganha, né? É o que é e é o que tem que ser. Não é verdade? Vamos lá. De tudo isso se segue que não pode surgir um ataque contra nós se não o tivermos merecido. O homem que o executa, seja quem for, é só uma causa secundária. Qualquer indivíduo funcionando como instrumento pode isso realizar quando, pelas qualidades que possui, se encontra nas condições apropriadas. Então, aparecerá em nossa vida um ofensor. Se isso não for possível de um modo, acontecerá de outro. Quaisquer que sejam nossos poderes humanos, ninguém poderá paralisar o funcionamento da lei no seu ponto fundamental, a justiça de Deus. Conforme essa justiça, ninguém poderá chegar até nós se não tivermos com nossos erros deixando as portas abertas. Ficaremos assim à mercê de todos os atacantes, quaisquer que eles sejam, se tivermos merecido a reação da lei que os fez seus instrumentos. Isso. Na verdade, Pedro Bauer tem uma colocação também, quando ele fala assim, né, parecido com essa aí que ele fala aí, se ninguém pode chegar até nós se não tivermos com nossos erros deixado as portas abertas. Né? Quer dizer, na verdade, o egoísta deixou as portas abertas, não é? E aí a tuberculose chegou. Então, quer dizer, é isso que a gente fala. Né? Eu deixei as portas abertas com a minha culpa e a hérnia de hiato chegou. Eu deixei as portas abertas com o meu problema de relacionamento sério na minha vida, né? E aí meu problema de pele chegou. Eu deixei as portas abertas com a insatisfação que eu tenho, e aí eu estou com o meu corpo coçando. Então, quer dizer, não tem como. E outra coisa importante, parecido com isso, é quando ele fala, né? A pessoa fala assim, mas você não conhece a minha sogra, e a minha sogra, e rapaz, a minha sogra só faz magia, não sei o quê. Opa, peraí. Mas não é a sua sogra, não é o mal, essa colocação de Pedro Bauer nós já fizemos, não é o mal que sobe, não é o mal que vem até nós. Nós é que vamos no terreno dele e vamos lá pegar o presente. Né? Então, a gente vai amadurecendo na vida, nós vamos amadurecendo cada vez mais, e aí a gente já, peraí que eu não vou cair nessa, não. Essa pessoa falou uma coisa, né? Ela me falou uma coisa a respeito de uma pessoa, ela quer que eu brigue com essa pessoa, Fernando. Esse dia aconteceu isso comigo. Ele chegou, Fernando, a pessoa veio me falar uma coisa aqui, né? Não é fofoca, mas é aquelas pessoas que têm a necessidade de atualizar os outros. Né? Eu sempre brinco isso nos cursos. Né? Não é um fofoqueiro, mas é aquela pessoa que quer te manter atualizada. Ela está lá em serviço da lei. Né? O fofoqueiro é muito útil para a lei de Deus, porque ele vai ver se a gente vai entrar na dele ou não. Né? Se a gente vai botar uma vírgula, ele vai dar uns acréscimos ou não. Né? Então, ele vem falar uma coisa, Fernando, ele vem falar uma coisa de uma pessoa para mim, né? Mas eu senti que, na hora, ele queria que eu entrasse na energia dele, da fofoca, da disputa,
concordasse com ele, opa, parei, pensei, não vou entrar nessa, não. Né? Exatamente isso. Porque se entra nessa, a gente abaixa o nível. A gente vai lá no campo daquela pessoa que está falando aquilo da gente e pega aquele presente que ela vai nos dar. Não é? Então, na hora que a gente, opa, eu vou mudar outro método, vou usar outro critério, não vou mais entrar na onda dela. Né? Eu lembro de uma pessoa que falou assim, Fernando, eu não teria separado do meu marido. Mas o que houve? Fofoca. Uma menina fez uma fofoca que o meu marido tinha uma mulher. E ele não tinha, Fernando. Ele tinha fama, né? Mas ele não tinha essas, ele não estava com essa menina. E eu fui na onda dessa garota. Olha aí. Eu fui lá no nível dela. Eu desci no nível dela. Se eu ficasse no meu nível, acabou. Ah, tá bom. Tudo bem, tá tudo certo. Eu vou procurar saber a verdade. Fica tranquila, tal. Acabou. Silencia. Muito bom, obrigado por ter me atualizado. Né? Tá tudo certo. A vida segue. Nada. Ela foi lá no nível da pessoa. Olha, não é o mal que chegou na fofoca. Eu é que fui lá na fonte da fofoca e bebi daquela água, não é? E aí depois fiquei com sede. Fiquei aí lamentando a besteira que eu fiz. Isso já se passou há 15 anos. Então, ela falou, se eu conhecesse o que eu conheço hoje da vida, Fernando, eu não ia na onda dessa menina. Mas é isso aí, ó. É isso que nós estamos falando, né? É isso que nós estamos falando. Não é o mal que sobe. A gente que vai no nível daquela pessoa e bebe daquela fonte, e aí daqui a pouco a gente está com sede, né? Daqui a pouco a gente vai passar mal. Só com chá de bolo para poder digerir depois essa miséria toda, né? Vamos seguir aí. Quando o problema está enquadrado nesses termos, parece claro que a defesa que o mundo pratica, limitada só contra o ofensor, não somente é inútil, mas representa um novo erro que se junta ao velho, aumentando. O remédio, então, é só um: não merecer, isto é, tomar cuidado em preparar o nosso futuro, não errando em ir contra a lei e não merecendo, assim, sua reação. E se tivermos merecido, não há que fugir, é necessário pagar. Poderemos destruir com a força todos os nossos inimigos. Outros surgirão para nos perseguir, enquanto não tivermos pago tudo. Se construirmos a casa do nosso destino sobre as areias movediças da prepotência e da injustiça, é lógico que ela caia sobre nós. Mas nada se desmontará se colocarmos os alicerces sobre as rígidas pedras da justiça. Destarte, tudo depende de nós mesmos, em nada nos outros. O inimigo que nos agride somos nós mesmos, que com o erro provocamos a reação da lei, que por sua vez movimenta os elementos apropriados para executar essa reação. Agora se pode compreender melhor o que tantas vezes dissemos: quem faz o bem, como quem faz o mal, o faz a si mesmo. Pela justiça de Deus não pode haver um mal que não tenha sido merecido. Isso não quer dizer que a justiça de Deus sozinha, por si própria, quer movimentar o ataque contra nós. A divina justiça representa apenas a norma que regulamenta e o poder que impõe o desencadeamento do ataque conforme a lei, quando o tivermos merecido. Pode seguir, Gabriela. Por isso, o nosso inimigo, contra o qual apontamos nossas armas, não tem poder algum contra nós, além daquele que nós mesmos lhe conferimos com nossas obras contra a lei de Deus. Se nós destruirmos com a força esse inimigo, crescerá a nossa dívida perante a justiça da lei, e com isso concederemos a um número maior de inimigos poderes maiores contra nós. Que se ganha, então, usando o método do mundo, aparece aqui a necessidade lógica de praticar o método da não resistência, porque ele é o único que representa um verdadeiro sistema de defesa.
Paralisar o inimigo não paralisa o ataque, mas piora a nossa posição, porque o verdadeiro inimigo não é aquele que vemos. Trata-se de uma ilusão dos nossos sentidos, ilusão que cabe à inteligência desfazer. Francisco sempre dizia, né? Combater os vossos inimigos. Mas nunca esqueça, meus irmãos, os nossos inimigos maiores estão dentro de nós. Jesus dizia, reconcilie-te com o seu inimigo enquanto estás a caminho. Reconcilie, quem é o nosso maior inimigo? O nosso passado. E o que é estar a caminho enquanto está encarnado? Porque quando a gente desencarna, ninguém evolui, só se esclarece. A evolução é na matéria. Então, a gente tem que entender, destruir o nosso vizinho, ora, mas por que destruir o vizinho? Não, porque ele joga cocô do cachorro no meu terreno, porque ele bota música alta. Não, meu filho, aceita, compreenda. Você foi exatamente o vizinho que você foi no passado. Esse vizinho que você tem hoje, foi você no vizinho do passado. Mas tem aqueles ainda, eu duro ouvir isso, né? Para destruir a mãe, destruir o pai. Não, mas esse pai, essa mãe, foi você, pai e mãe no passado. Você tem que entender isso. Né? Você tem que entender que aquela pessoa está ali a serviço da lei. O mal, ele só existe por causa do bem. Nós falamos tanto isso na vez passada, né? Pedro Baldo trabalhou muito em cima disso, né? Lemos até outros livros de Ubaldi falando sobre o mal e o bem, né? Então, esse entendimento é muito importante. Né? O irmão que eu tenho é um irmão problemático. Sim, mas não destrói ele. Aprenda com ele. Aceita ele. Ama ele. Sabe por quê? Porque se a gente não fizer isso, nós estamos fazendo o quê? Resistindo a conviver com o irmão que eu fui no passado. E aí, o que ele diz aqui no texto? Né? Mais irmãos vai aparecer na sua vida. Aí, na outra encarnação, não é só um irmão. Você já vai vir com 3, 4, 5, 6 irmãos problemáticos com você. Essa é só um. Na outra vai vir mais. Que quanto mais eu resistir, mais a lei vai insistir. Então, qual é a melhor forma de eu ter vizinhos maravilhosos? É ser um vizinho maravilhoso. Não é? Qual é a melhor forma de eu não ter problemas com o patrão? É eu ser um patrão maravilhoso, quando tiver essa oportunidade. Então, qual é a melhor forma de eu ter filhos maravilhosos? É ser um filho maravilhoso. Não é? Qual é a melhor forma de eu ter uma família maravilhosa? É eu ser maravilhoso para a minha família. Não é entender, compreender tudo aquilo que se passa, os desafios que se passa. Então, aquelas pessoas não são nossas inimigas. Elas estão colocadas ali para que a gente possa evoluir. Mas, em cima disso aí, Gabriela vai ler, e aí eu sempre lembro aquela colocação de Pedro Baldi, quando receber uma ofensa, não se dirija ao ofensor. Ou seja, não faça a justiça. A justiça é da lei, não é nossa. Olha o que Pedro Baldi fala, a ação é sua, a reação não te pertence. Pertence à lei. Olha que interessante. Né? A ação é sua, a semear. Não é? Agora, o que vai colher, isso depende da lei. Deixa por conta da lei. Não é você. Não é que tem que dar colheita àquela pessoa. Se acalma. Então, ele fala, quando receber uma ofensa, não se dirige ao ofensor. Se dirige à sua consciência. E pergunte a você, o que você fez nessa ou em outra vida para merecer aquela ofensa? Não é? Então, receber uma ofensa, não se dirige ao ofensor. Se dirige a você, ou à sua consciência, e pergunte, o que você fez nessa ou outra vida para receber essa ofensa? Mas o aluno me agrediu. Isso. E agora? E agora, professor, o aluno te agrediu. Como fazer? Não é?
E aí as pessoas vão, e agora, Fernando? Você vai agir de acordo com o seu nível de consciência. Tem professor que vai querer se vingar. Tem professor que vai querer educar aquele aluno pedagogicamente. Cada aluno, professor, tem um aluno que merece. Como cada aluno tem um professor que merece. Não é isso? Então, nem todo mundo reclama dos seus alunos, mas tem pessoas que reclamam muito dos alunos. Então, cada um tem um aluno que merece, como cada um tem um professor que merece. Um professor rígido, um aluno complicado, né, que entra até com arma dentro da sala, como eu tenho muitos amigos que são assim, que falam comigo, de alunos que chegam, mas é o desafio seu, não é meu esse desafio. Eu não posso nem arriscar dizer o que eu faria, não é? Porque a situação é sua. É você que vai viver esse desafio. Agora, não resiste. Não queira se livrar desse aluno. Vai devagar, vai com calma. Pensa bem, né? Olha o evangelho. Olha o método do evangelho. Olha o método do mundo. Não é? Cuidado para não trazer a coisa pessoal. Não é? Olha o orgulho. Aonde ele tocou? No seu poder. Uai! E que poder você tem? Quem é você? Você é professor, mas não é o Todo-Poderoso? Então, isso tudo tem que pensar e refletir bastante. Não é? Um dia fomos alunos, hoje podemos ser professor, e assim vai trocando sempre a cada encarnação. Não é? Agora, esses dois últimos parágrafos são muito bons. Gabriela vai ler eles inteiros, né? Na sequência. Assim, é de um resumo do texto, ou até de um resumo da obra, mas é 2 parágrafos brilhantes, Pedro Baldi aqui. Se for sublinhar, tem que sublinhar tudo. Pode seguir, Gabriela. Por isso, nosso inimigo, contra o qual apontamos nossas armas, não tem poder algum contra nós, além daquele que nós mesmos lhe conferimos com nossas obras contra a lei de Deus. Se nós destruirmos com a força esse inimigo, crescerá nossa dívida perante a justiça da lei, e com isso concederemos a um número maior de inimigos poderes maiores contra nós. Que se ganha, então, usando o método do mundo, aparece aqui a necessidade lógica de praticar o método da não resistência. Porque ele, acho que eu estou lendo de novo, né? É isso que eu estou... Tá, agora eu vou terminar, então. Tá bom, termina. Porque ele é o único que representa um verdadeiro sistema de defesa. Paralisar o inimigo não paralisa o ataque, mas piora a nossa posição. Porque o verdadeiro inimigo não é aquele que vemos, trata-se de uma ilusão dos nossos sentidos, ilusão que cabe à inteligência desfazer. Quem compreendeu como funciona o jogo da vida que estamos explicando, quando receber uma ofensa, não reage contra o seu ofensor, porque sabe isto. Ele não tem valor algum, a não ser o de representar um instrumento cego nas mãos de Deus. Por isso, não merece nem ódio, nem vingança. Quem isso compreendeu, ao receber o ataque, aceita-o como lição das mãos de Deus, que com isso não quer vingar-se nem punir, mas endireitar-nos para que saiamos assim do erro e do sofrimento. Voltamos desse modo à ordem da lei, enquanto que, usando o método do mundo, saímos mais ainda para fora daquela ordem, aumentando dívidas e sofrimentos. E se alguém nos ofender sem o termos merecido, o ataque não nos alcança, não nos penetra, e quem nos quis fazer o mal não o faz a nós, mas a si mesmo. Tudo volta à sua fonte. Quem é verdadeiramente inocente é invulnerável a todos os assaltos. Mas encontra-se porventura em nosso mundo quem seja completamente inocente? Então, quando alguém nos ataca, isso acontece conforme a justiça de Deus. Nossas contas são com Deus e não com o nosso inimigo. Se ele nos faz mal, ele terá também suas contas com Deus e terá de pagá-las, mas isso não nos pertence. Surgirão para ele outros inimigos e ataques, para que sempre se cumpra, em relação a todos, a justiça de Deus.
Quem pratica o mal, só por isso, qualquer que ele seja, apesar de funcionar como instrumento de Deus para corrigir seu irmão e se ter aproveitado da fraqueza deste, que deixou as suas portas abertas, fazendo-lhe o mal, abre por sua vez suas próprias portas, pelas quais outros inimigos estão sempre prontos a entrar. Empregados por Deus como instrumentos da sua justiça. Assim, também os maus são utilizados por Deus como instrumentos da sua justiça. Assim também os maus são utilizados por Deus para gerar o sofrimento, cuja tarefa é a de purificar os bons. A conclusão é que ninguém pode receber a ofensa que não tenha sido merecida. Neste caso, não nos resta senão bater nos peitos, procurando, antes de tudo, pagar nossa dívida, deixando os nossos inimigos, quando chegar sua vez, pagar igualmente suas contas pelo mal que tiveram feito. Porque a lei é igual para todos. Há uma divina providência para cada um. Mas, para ser justa, ela providencia o bem para os bons e o mal para os maus. Pedro Baldi, ninguém pode receber ofensa que não tenha sido merecida. Os maus são utilizados por Deus para gerar o sofrimento, cuja tarefa é de purificar os bons. Então, o mal está aqui. O bom está aqui. Esse aqui só existe para purificar esse aqui. Né? Olha que coisa. Olha que coisa de Pedro Baldi. Né? Então, a gente entra numa situação, ele colocando, eu sempre me volto para Jesus na cruz. Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Olha Jesus na cruz. Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, Pedro Baldi acabou de dizer, um instrumento não reage contra o seu ofensor, porque sabe isso. Quem compreendeu como Jesus sabe isso. Ele não reage contra o seu ofensor, porque sabe isto. Ele não tem valor algum, a não ser o de representar um instrumento cego nas mãos de Deus. Por isso, não merece nem ódio, nem vingança. Olha que coisa. Né? Perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Paulo de Tarso, ali, quando foi perder a cabeça, né? Olhou para aquele homem e disse, faça a sua parte, porque eu já fiz a minha. Né? Estevão, quando foi apedrejado e estava ali morto, perto da irmã e perto de Saulo de Tarso, que ia se casar com a irmã dele, só que ele não sabia que ele acabou de matar o irmão da irmã dele, da mulher que ele amava, porque ele trocou de nome, era Josiel, e botaram o nome dele, depois de Simão botou o nome dele de Estevão. Ele não sabia que o irmão que ela tanto procurava era o inimigo dele, que ele ia matar. E chamou ainda a noiva para assistir. E quando ela chega no final, ela se depara com o irmão dela, já recebendo os últimos golpes, as últimas pedradas na cabeça, e desencarnando praticamente. E aí, quando ela vê aquilo, é meu irmão, mas como é seu irmão? É Estevão. E aí ele diz para ela, mas Josiel, não, eu troquei o meu nome, foi preciso trocar para Estevão. E aí ele diz, mas esse é o Paulo, o homem que eu vou casar, eu não posso casar sem sua bênção. Ele olha para Paulo de Tarso e ele diz, eu dou as bênçãos para ele, eu dou as bênçãos para vocês. Case com esse homem, ele vai te fazer uma mulher muito feliz, minha irmã. Eu confio nisso.
case com esse homem, eu abençoo o casamento de vocês, e eu perdoo você, Saulo, por tudo que você me fez. É isso que nós estamos falando. Exatamente disso que nós estamos falando. Aquele homem era um instrumento na mão de lei de Deus. A gente não sabe o que fez Estevão em outra vida, mas o fechamento da vida dele cabia Saulo de Tarso fazer, apedrejando ele. E depois ele desencarna e ele passa a ser o mentor de Paulo de Tarso. Olha, ele orienta mediunicamente Paulo de Tarso até o desencarne dele. E ele achando que era Jesus que falava nos ouvidos dele. Depois ele tem a consciência que não era Jesus, era o próprio Saulo, era o próprio Estevão que orientava ele mediunicamente, que traçava toda a caminhada, tirava ele de todos os perigos, de todas as questões que ele tinha que passar, passava, e alguns ele não precisava passar, e Estevão orientada. Sai da cidade, vai para a casa do seu pai, aqui você vai ser preso. E ele saía, obedecia a voz que estava o tempo todo ali na sua consciência. Então, esse Jesus, quando ele diz, perdoa, pai, ele não sabe o que faz. Não é? Então, Jesus não tinha que resgatar nada. Jesus já era um anjo. Ele não veio na terra como resgate carne, como prova e expiação. Jesus veio para orientar a humanidade como anjo que ele era. Né? Mas nós estamos falando de um modelo, de um exemplo. Né? Então, aquele vizinho, aquele ladrão que me roubou, aquela pessoa que falou, usou do preconceito contra mim, aquela pessoa que falou de mau jeito comigo, né? Aquele namorado que me traiu, aquele marido, aquela mulher que me... Enfim, perdoa. Esse é o caminho. O caminho é o perdão. Não é um caminho fácil. Ninguém está dizendo que é um caminho fácil, mas é um exercício para todos nós. É um exercício para todos nós. Como Jesus disse, né? Tudo que eu fiz, todos poderão fazer muito mais. Não é? Então, na verdade, aquele momento na cruz para Jesus ali, como a gente fala assim, né? O exemplo. O homem é levado para uma cruz, não é? Morto, e ainda diz, perdoa, pai. Eles não sabem o que fazem. Então, essa pessoa que nos acusa, essa pessoa que usa do preconceito, essa pessoa que furta uma coisa nossa, essa pessoa não faz isso porque ela quer. Ela é um instrumento cego nas mãos de Deus. É difícil, não é fácil. Mas é um convite, como Pedro Baldi fala, né? É um convite a viver esse desafio. Gente, não tem outro caminho. Esse é o único caminho. Não existe dois caminhos, só existe um. Perdoar. 70 vezes 7. E quando Jesus fala isso, perdoa 70 vezes 7. É por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa está ali usando da energia dela, não é contra a gente, mas a nosso favor, mas ela não está sozinha. Né? Às vezes vem uma falange com ela, muitos outros espíritos cobrando o nosso passado. Cobrando do nosso passado. Então, não é perdoar, às vezes, uma filha. Ah, minha filha, eu te perdoo. Não é? É a filha que apronta de todas. Né? E aí o pai fala, eu te perdoo. Aí a filha, mas perdoar de quê? Não, eu te perdoo de tudo que eu te fiz. Mas a filha que faz. Mas o exercício do pai dizer isso. Eu te perdoo, me perdoa, pedir perdão. Por quê? Porque o pai que pede perdão, ele tem consciência. Ele tem consciência que aquela filha, que hoje é o problema na vida dele, no passado, ele levou essa filha, às vezes, a se perder no mundo. E hoje essa filha volta para a casa dele
para ele poder orientar essa filha num mundo melhor, num mundo diferente. Mas ela não vem sozinha, não é? Ela, quando vai na casa do pai, ela vai com a falange, muitos espíritos junto a ela. Então, quando fala perdoa 70 vezes 7, é que você não está perdoando só o que você fez no passado. Você tem que pedir perdão àquela falange de espírito que estão ali representando o seu passado. Não é? Então, essa sabedoria de Jesus, quando fala perdoar uma vez, duas, não, perdoa 70 vezes 7, porque às vezes não é um que está te cobrando, é um grupo, é uma falange que te cobra. Né? Isso aconteceu com um rapaz que a filha era viciada. Ela chegava em casa só para desarmonizar a casa toda. E, sabiamente, ele foi orientado. Peça perdão à sua filha. Perdão? Eu vou dar na cara dela. Quando ela chegar uma próxima vez lá e querer gritar na minha casa, não sei o quê. Não, você não pode fazer isso. Você vai agravar a situação. Olha o que Pedro Baldi falou aqui no livro hoje. Você vai agravar mais ainda. Você vai se enrolar mais ainda com ela. Você está arrumando mais, como no nosso popular, né? Mais sarna para se coçar. Não é? Vai piorar tudo. Você não pode reagir à lei, porque se você reagir, a lei de Deus vai insistir. Ela vai voltar cada vez mais agressiva para a sua casa. Não é? Então, diz que perdoa, peça perdão, não é diz que perdoa, peça perdão, perdão do seu passado, perdão de tudo, porque essa filha você desorientou ela no passado, você levou ela para os vícios, e agora você tem que orientá-la a sair dos vícios, com sabedoria, com amor, com paciência. Então, às vezes, a gente quer um tempo Ele queria um tempo da filha sair do vício. Aí, quando ele veio conversar comigo, eu falei assim, é proporcional ao tempo de você aceitá-la. Não é? Isso não vai acabar nunca, Fernando. Vai, ué. Perdoa. Perdoa. Perdoa, peça perdão, perdoa, peça perdão, e isso tudo acaba. Mas se eu não fizer nada disso, você adia para outra vida. Você está adiando para outra vida. Não é? E quanto tempo? Aí já tem a eternidade. Fica tranquilo. Né? Uma hora você vai conseguir perdoar. Não é isso? Então, é isso que Pedro Baldi fala muito, né? A gente não resistir, procurar ver, tentar aprender de uma vez só. Porque a gente sabe, né, gente? A gente fica o tempo todo na escola, né? Chega uma época que passa até a idade de acabar o ensino médio. E já era, e o cara está ali. A escola até manda a pessoa sair da escola. Quer dizer, é isso que nós estamos colocando, né? Tem tempo para tudo. É o tempo biológico, né? É o tempo do espírito. Só que o espírito tem uma misericórdia divina grande, não é uma escola da terra, mas uma escola da vida espiritual, que dá o tempo que cada espírito precisa. Não é? Mas a gente pode abreviar esse tempo. Abreviar esse tempo. Não precisa estender mais. O animal não tem escolha. Ele não pode querer ser um cachorro se ele é um gato. Ele não pode escolher o que ele vai ser em outra vida. Ele não pode escolher quanto tempo ele vai ser animal. Mas nós podemos escolher quanto tempo seremos humanos, né? Quanto tempo viveremos nessa roda de samsara, indo e voltando, indo e voltando. Então, os nossos inimigos não são nossos inimigos, são nossos melhores amigos. São instrumentos cegos na lei de Deus. Aquele que rouba, não rouba porque quer. Ele rouba porque é usado pela lei de Deus para fazer a gente resgatar o no passado. Então, o ladrão, né? O ladrão é o mal a serviço do bem. Ó, o ladrão é para o meu bem. Aquele aluno que me agride é para o meu bem. Aquele vizinho que me perturba é para o meu bem. Não é? Aquele colega de trabalho que quer disputar comigo, que fala fofoca minha, é para o meu bem. O mal a serviço do bem. Não é para o meu mal.
É isso que a gente tem que entender. Né? Esse aqui vive para fazer esse aqui evoluir. Esse aqui vive para fazer você avançar. Se não fosse ele, a gente não evoluía. Se não fosse ele, a gente não ia se reconciliar com o nosso inimigo. Não é? Que são o que a gente deixou de fazer no passado. Eu acho que é isso que Pedro Baldi quer passar para a gente aí nesse dia de hoje. Né? Gostei muito dessa colocação dele, né? Todas elas aqui nesses 2 últimos capítulos falam de muito sobre nós, né? Nossas contas são com Deus e não com o nosso inimigo. Olha, olha que interessante, né? Ele fala, se ele nos fez mal, ele também terá suas contas com Deus e terá de pagá-lo, mas isso não nos pertence. Olha, não nos pertence fazer justiça. Olha o que Pedro Baldi fala. A ação é sua, a reação é com Deus, não é com você. Faça a sua parte. Não é? Mas na reação é por conta da lei, não é a nossa. Então, ele realmente... Né? Quem pratica o mal, só por isso, qualquer que ele seja, apesar de funcionar como um instrumento de Deus para corrigir seu irmão, e se ter aproveitado da fraqueza deste, que deixou suas portas abertas fazendo mal, abre as suas portas, pelas quais outros inimigos estão sempre prontos a entrar, empregado por Deus como instrumento de sua justiça. Gente, isso aqui é uma coisa que, né, é impressionante. Mas chegamos aí, né, já no nosso horário aí. Alguém quer falar alguma coisinha? Já demos... Hoje somos poucos, né? Mas o capítulo foi rico, né? Podemos fechar? Quer alguém quer comentar alguma coisinha? Não tem nem palavras. Pedro Baldi, Hoje... semana que vem, vocês não percam, porque é o capítulo, hein? Está aqui já, o Evangelho e o Mundo. Mas que capítulo é esse? Vamos lá, para a gente poder, semana que vem, estamos juntos. Semana que vem nós vamos, né, Gabriela? É o nosso último... encontro. É o último mesmo, né? Último encontro do ano, é isso. Isso. Aí a gente retorna em janeiro. Vou passar a data direitinho aí pelo grupo para todo mundo. Tá bom? Então, um abraço a todos. Que o Baldi nos abençoe, que esse triângulo sagrado se faça presente em nossas vidas. Jesus, Francisco e o Baldi. Quem adorava muito, quem gosta muito de Jesus e Francisco, quando vê a vida de Pedro Baldi, começa a gostar de Pedro Baldi também, né? Porque não tem como os 3 estar separados. Os 3 é uma energia só. Se funde numa energia única, o Baldi, Jesus e Francisco. Né? Por isso que ele sempre fala, quem fala de Francisco fala de Jesus, quem vê Jesus vê Francisco, mas quem conhece a obra de Ubaldi vê os 3 juntinhos, né? Não tem nem como separar. Tá bom? Então, um abraço, Leila, um abraço, Gabriela. Fica com Deus. Vera, Regina. Obrigada.